Tá vindo um monte de informação, tô tentando filtrar um monte de coisa. E é só uma pessoa? Eu acredito que sim. Com bastante informação? Várias coisas ao mesmo tempo. Tô tentando ver, tirando assim, né, pensamentos meus. Uhum. Bom, fica à vontade. Quando você quiser começar a falar, eu tô aqui prestando atenção, tá? Acho no seu tempo. Que são coisas difíceis até pra me entender. Precisando de muita luz para clarear o entendimento, para clarear a comunicação. Mas aceita a luz que nossos amigos estão enviando agora para clarear tudo isso. Muita luz. Falou várias vezes assim, matéria escura, sabe? Assim, tentando sair disso. Matéria escura, né? Dimensão diferente de vida. Muita coisa ao mesmo tempo. Matéria escura se refere à matéria escura do universo? Sim, do universo. É tão difícil até para entender isso. Será que é uma comunicação cósmica de um ser de outro planeta? Dá a impressão que sim, pelo conhecimento. É a primeira vez que eu ouço alguém falar esse termo, né? Vamos jogar mais luz ainda para se acostumar à comunicação aqui da Terra, para sintonizar melhor no médium. Muita luz do nosso sol, dos nossos amigos aqui presentes, para clarear essa transmissão. Tô vendo assim como se eu estivesse viajando, sabe, entre essas estrelas. Assim que eu tô vendo na minha mente. Que maravilha, essa comunicação vem de muito longe? Isso eu não consigo ter certeza ainda. Tô tentando ter certeza quem é. Mas deixa fluir, pode falar sem ter certeza mesmo. Vai ajudar a equilibrar essa comunicação. Pode falar, Renato. Essa é uma coisa que tá insistindo para falar, assim, que em relação ao... Porque tá dando, assim, muita divergência entre vida... por que tem algumas entidades ou seres falam de um jeito de vida no planeta Marte e outros falam de outro jeito? A gente... que tá falando que por causa mais ou menos do que acontece na Terra, sabe? Não tem aqui o nosso lar, esses níveis, sabe? De graus, é por causa disso que tá dando essa divergência. Na matéria física, do planeta físico, não tem vida inteligente mais na superfície. É totalmente subterrâneo, com algumas exceções de tipo assim, campos de pesquisa, alguma coisa assim, sabe? Algumas centrais de monitoramento que ficam alguns seres na parte de cima. Mas só por causa disso, porque não tem nada, não tá para colher mais nada lá. E em outras dimensões? Em outras dimensões, sim, coexistem. Em outra dimensão diferente, aí sim um mundo mais pacífico. Parecido com esses. É que é meio confuso. Pelo que eu estou entendendo, é como se fosse o mundo espiritual deles, sabe? Eles também têm colônias espirituais lá. Isso que eu estou entendendo, é isso. É que eles também têm colônias espirituais.
como tem colônias na Terra, em qualquer outro planeta, por isso que dá muito essa divergência, que tem espírito que dá contato, fala das colônias. É por isso que dá essa confusão de... Certo. E realmente a prova disso é próprios cientistas nossos, que nossas sondas, que não fotografou vida lá até agora e não tem mesmo. Ruínas tem de monte. Isso aí ele fala que quem está escondendo são os nossos mesmo. Os nossos que quiser, eu acho que é os nossos governos, né? Uhum. Mas isso aí tem mesmo, porque o planeta foi dizimado mesmo. Isso aí tá de tudo, né? Destroços ao monte, ruínas, corpos, restos de corpos. Não corpos ainda em decomposição, porque faz muito tempo. Mas assim, ossos ainda, seres fossilizados, aí tem bastante. Mas é por isso que dá essa divergência, então. O Ramatiz se referiu à colônia espiritual de Marte. Físico, o que eu estou entendendo é isso, subterrâneo. E conforme falou, algumas exceções de algumas centrais que tem no planeta para monitoramento de tudo e até mesmo da atividade nossa também. Ele sabe que a gente fica lá bisbilhotando. Uhum. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Tentando repetir para ver. Tá. Tentando organizar, então, esse conhecimento. Será que seria assim? Nosso amigo Marciano, que veio aqui nos contar da última existência dele, em que Marte acabou numa guerra. Isso foi na terceira dimensão, como estamos nós aqui na Terra agora. Isso. Então, por isso, depois dessa guerra de milhares de anos que se passou, existe agora, no subterrâneo de Marte, na terceira dimensão, seres vivendo lá, e algumas bases na superfície. Isso. E da vida mesmo na superfície, em terceira dimensão de Marte, o que resta são apenas fósseis e ruínas, porque foi acabado nessa guerra, infelizmente. Sim. Agora, o que alguns espíritos nos relatam, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, o que ela relata sobre Marte, que é uma vida em harmonia lá, seria então numa colônia espiritual lá que visitou. Isso mesmo. Certo. E... Se ela fosse no plano físico, conforme ele está falando, daí não ia ver nada. Entendo. Só desolação. Ramatiz também fala de uma vida em outra dimensão, não Sim. na terceira. Não, também, isso mesmo. E a gente pode considerar que tem alguns espíritos que deem algum relato de Marte com uma vida tridimensional lá diferente, mais evoluída que a Terra, mas seria uma vida que ficou muito no passado, essa de antes da guerra. Também existe comunicação assim? Você diz em matéria ou em espírito? Da matéria de antes da guerra, tem algum espírito, tem espíritos que vêm e nos contam como foi a vida em Marte antes da guerra? Pelo que eu estou entendendo aqui, quem está aqui é o mesmo de sempre, só que dessa vez não está conseguindo falar em primeira pessoa, sabe? Ah, entendi. Não está conseguindo, tanto que eu estou sentindo muito mal-estar, né? Porque ele falou que está tendo dificuldade hoje, mas seria o mesmo. Uma coisa que ele está falando é que, deixa eu ver se eu consigo entender, é que teve, igual ele falou, vida realmente igual a daqui, em Marte, no plano físico, igual você fala, terceira dimensão. Isso existiu mesmo. Teve muita harmonia, sim, teve. É um planeta muito parecido com aqui. Era muito parecido com aqui mesmo, até. Só que daí, toda a mudança que aconteceu, os governantes se deixaram dominar e tudo acabou acontecendo do jeito que aconteceu, acabou tendo guerra entre eles. E Júpiter, pelo que está falando aqui, Júpiter é diferente. Júpiter, o próprio planeta, já é um planeta próprio para criar seres não materiais, não físicos. Ele falou assim, por isso que essa que você citou, conseguiu visualizar seres de lá, porque lá, sim, lá é na própria dimensão dela, no próprio planeta. Uhum. Porque como Júpiter... Eu tô falando assim porque eu tô repetindo o que ele tá falando. Tá. Porque como Júpiter
como Júpiter não é um planeta físico, é um planeta gasoso, obviamente que não tem como ter estruturas lá. Estrutura física, né? Sim. E a própria gravidade do planeta lá é muito forte e não deixaria nada viver lá. Se a gente vivesse de seres humanos, ou ele mesmo, seres assim mais físicos, ele já não é mais físico, mas já foi, né? Mas diz esses de terceira dimensão. Não conseguiria viver lá porque seria esmagado pela atmosfera, né? Então Júpiter é um caso à parte. Como Saturno, que também é um planeta gasoso. E pelo que eu estou entendendo, planetas gasosos são já planetas próprios para esse tipo de vida. É como se já fosse direto um planeta de mundo de regeneração, sabe? Entendo. É como se não tivesse passado os 2 estágios anteriores. É estranho isso, mas é o que eu entendi. A própria matéria lá é mais sutil. Lá o planeta é próprio para isso. É próprio para já espíritos avançados. Certo. E o Borisca, o que ele fala do planeta Marte, seria da mesma época, então, que esse nosso amigo, o viajante marciano, nos fala. O Borisca, ele que nos contou sobre a vida em Marte, seria então da mesma época que o marciano, que está aqui agora. Ele falou que é tudo da mesma época. Ele Porque fala... tudo que viveu na mesma guerra. Porque foi uma guerra, né? Certo. Uma guerra que durou bastante anos, vários anos. Foi vindo, né? Daí nos últimos anos foi o que piorou tudo. Daí perdeu o controle total. Aí aconteceu o que aconteceu. Por isso que esses seres mais avançados que visitam aqui hoje a Terra, ele tá falando que tentam ao máximo evitar que a gente use nossas armas nucleares. Na verdade, quer que a gente extinga. Ele tá falando que na verdade eles querem que a gente não use em hipótese alguma. Porque a gente não sabe usar. Ele falou assim que não há motivo, não há necessidade nenhuma de armas nucleares, sendo que tem todo tipo de tecnologia disponível por aí que pode ser criada ainda e descoberta. A arma nuclear não é o caminho. A arma nuclear é caminhos que utilizam seres igual os reptilianos. Sim. Para eles, eles seguiram por esse caminho. Esse tipo de armamento, esse tipo de conhecimento. Daí por isso que eles dominam muito fácil os planetas, só que com eles não tem meio termo, né? Ou segue eles ou não segue. Daí pelo que ele falou, como em Marte não quiseram acompanhar o que eles queriam, daí eles acabaram destruindo com armamentos nucleares muito, muito, muito mais potentes que os que tem agora aí na Terra. Isso é que eu entendi tudo que ele falou. Entendi. E ele começou falando alguma coisa sobre matéria escura, agora que está melhor sintonizado, ele quer falar alguma coisa sobre isso? É que na verdade ele estava mostrando, acho, um pouco de viagem espacial, como ele se locomove. Ótimo. É que daí também, pelo que ele está falando, eu tô entendendo isso, que ele viu, ele está vendo que você tá vendo que você acertou muito bem, assim, no sentido de como funciona a nave dele, no sentido que ele estava vendo na TV. Eu tava pensando nisso agora mesmo. É isso que ele tá falando, que viu na sua mente isso. E aí realmente é isso mesmo, você foi pelo caminho certo. Eliminar espaço vazio. O espaço todo realmente é quase mais de 90% de espaço vazio. Dá pra conseguir encolher o universo todo no tamanho de uma bola de beisebol, ele falou. Que tecnologia maravilhosa, hein, que nos espera se conseguirmos entender que somos essa energia aí e não essa matéria aparente. Sim, sim. Ele tá falando que é incrível o avanço de tecnologia que a gente vai descobrir ainda. Ótimo. Em breve. Ótimo. E qual o assunto que ele mais gostaria de falar pra gente nas próximas vezes que ele vier? Tem alguma coisa assim que ele gosta muito de falar? Ele fala que gosta de falar tudo um pouco. Ele gosta muito dos conhecimentos que ele faz em visitas, em outros planetas, em viagens espaciais, em funcionamentos de tecnologias.
Só que tem coisa que não é permitido passar sem parte de tecnologia, principalmente. Sim. Mas que sempre pode, aos poucos pode ir passando, sim. E que também tem pessoas certas para falar, porque pelo que eu tô entendendo. Por exemplo, não adianta falar para mim como que faria uma máquina Sim. de viajar no tempo, que eu não ia conseguir fazer, né? A gente não ia entender, tá certo. E quem poderia fazer isso não está preparado para construir um negócio desse. Mas vai vir ainda gente na Terra preparada para isso. Você fala que o que tem no momento não tão preparado, porque seria usado muito para uso militares, aí não é objetivo. Entendo. E ele se importa de algumas vezes contar pra gente como era a vida em Marte antes da guerra? Não. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Pode Não, ser. pelo que ele está falando, ele tinha família. Tinha família, tinha filhos. E falava que a vida lá, a tecnologia já estava mais avançada que aqui, bem mais. Que quando, mais ou menos no ponto, um pouco antes da guerra, assim, a parte de convivência pacífica, algumas coisas, por exemplo, que ele está falando de vacinas, que a gente estava falando aqui, falou que vacinas também era muito usado lá. Ele confirma mesmo que toda doença tem cura, ou através da natureza, ou através até de alteração própria do DNA da gente, sabe? Substituindo DNA danificado, vamos dizer assim. Dá para substituir. Eles já tinham essa tecnologia que conseguia construir, fazer em laboratório, sabe? Essas lacunas de DNA danificado, eles conseguiam substituir por novas. E usava muito sistema de... a parte de órgãos, usavam muito construções com máquinas parecidas com essas em 3D que a gente usa, que tem hoje em dia, impressoras. Eles já conseguiam fazer órgãos assim, sem rejeição nenhuma, mas só que não sabiam... Quer dizer, foi o que tinha sim tecnologia para impedir o envelhecimento, retardar bastante, só que nesse ponto eram poucos que tinham acesso a isso, era só mais governantes, os mais ricos, né? As pessoas já níveis mais elevados, eu não sei, isso aí não era aberto à população comum, porque não era lucro pessoas comuns não envelhecerem lá. Eles até poderiam fazer transplante de órgãos, essas coisas assim, para elevar o tempo de vida, até porque para eles, ele fala assim que os seres vivendo mais tempo lá, tem o lado bom porque trabalhava mais. Então se vivia mais, trabalhava mais. Só que tinha um controle maior assim, de natalidade, porque no ponto que eles estavam, os filhos não nasciam mais de... assim, conjunção carnal, igual tem. Nascimentos eram todos controlados, tinha que pedir permissão, e eram produzidos em laboratórios assim, artificiais. Você podia escolher até tudo do jeito que era seu filho, igual a gente está começando hoje, engatinhando nisso. Mas era tudo controlado, com permissão de governo, feito em laboratório. Não podia mais ter carnal. Assim, quem tinha esse tipo de relacionamento assim, para ter filhos, geralmente eram seres que viviam mais isolados, tipo uns renegados, vamos dizer assim, uns exilados. Só que eles optaram por esse estilo de vida. Foi assim que o governo não atrapalhava, até permitia ter isso, mas só que a compensação não ajudava. Não tinha ajuda nenhuma quem fazia isso. Entendo. O governo não ajudava. E quando precisava ajuda médica, assim, não tinha acesso a nada disso. Transplante de órgãos, não tinha nada. Não tinha acesso, não podia. Porque era um cadastro diferente, essas pessoas, era tudo cadastrado. Era tudo monitorado tipo por chips, sabe? É muito fácil, qualquer lugar do planeta que você tivesse, os governos sabiam onde você estava. Era GPS, como se fosse um GPS. Nossa. Só que era dentro da pele, então você era monitorado 24 horas por dia. Você sabia, qualquer lugar sabia como é que estava a sua saúde. Você não conseguia se esconder. Então já não tinha um lado bom, tá vendo? Mas já estava acredito que era o lado mais reptiliano isso mesmo, que estava atrapalhando nisso. Daí começou a desviar tudo.
Entendo, o materialismo, né? Materialismo. Porque pode ver, igual para eles era viável viver mais porque trabalhava mais, então não era para conhecimento, evolução. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Ele fala também que escolas também aí sempre existiu também, lugares, como se fossem, são as escolas daqui, né? São lugares para conhecimento. Isso aí é natural, tem que ter mesmo. E ele fala que em outros planetas também é assim. Tem lugares próprios onde os pequenos são ensinados, são treinados, só que em lugares mais avançados eles já vê o conhecimento que aquela criança tem e já é destinado desde pequeno para áreas determinadas. Não fica estudando tudo igual a gente estuda aqui. Se eles verem que uma criança tem dom, por exemplo, a física, ele vai ser 100% dedicado a isso. Com coisas mais simples quando criança, sabe esses joguinhos que vocês fazem, essas coisinhas? E aquele ser vai virar um excelente físico. E assim vai, qualquer outra profissão. Não perde esse tempo, porque é perda de tempo isso. Ficar ensinando tudo para lá, com 2 décadas igual aí na Terra, 20 anos terreno. Aí começar a decidir o que vai fazer, perda de tempo. Porque é conhecimento que não vai ser utilizado. Sim, verdade. Ensina só o básico do básico, de tudo um pouco. Mas depois quando chega uma certa idade, mas é bem menos que o da Terra. Eu acho que o que eu estou vendo aqui seria como se fosse 10 anos da Terra, por exemplo. É bem menos. Eu acho que a gente demora muito para poder definir profissões. Cada um já nasce até com o seu dom, sua missão, a gente já vê isso nas crianças mesmo. Mas nem sempre elas são incentivadas naquilo que elas são boas. Aí eu falo que o maior erro é esse, não investir nas crianças mesmo. Porque os adultos, dependendo, você consegue mudar a cabeça deles, dependendo já não dá mais. Depende muito do que ele acredita. Os pequenos é mais fácil, porque eles têm mente mais aberta. E eles não têm medo, né? O medo vem depois de uma certa idade. Eles falam que o bom é aproveitar enquanto eles não sentem o medo. Deixa eu ver, eu acho que é isso, assim, que... Bom, eu não estou perguntando muito para não segurar ele mais do que o tempo que ele pode ficar. Hoje, porque não é por incorporação, tá conseguindo ficar um pouco mais fácil. Por enquanto ainda consigo ainda. Ele tem tempo de falar pra gente qual a opinião dele sobre os humanos que querem colonizar Marte, como agora temos a NASA fala sobre isso, também Elon Musk da empresa SpaceX. Ele estava dando risada e falou assim que é até engraçado ver agora que depois que foi tudo destruído começar tudo de novo. Mas pelo que ele está falando, não vai ser tão simples assim igual estão achando que é. Pelo que ele está falando, vai ter muitos acidentes assim com espaçonaves que vão tentar chegar lá. Não que alguns civilização vai impedir, não é isso não. Ele falou até pela dificuldade da nossa tecnologia mesmo. É que ele está falando assim que esses que estão tentando fazer isso, eles estão acelerando, não estão testando o suficiente. E já querem enviar para lá. Então vai ter muito acidente, vai morrer muita gente tentando ir para lá. Isso é certeza que vai ter. Quando tiver lá, vai ter pessoas que vão morrer estando lá já. Vai ter que mandar mais pessoas para substituir. Isso vai ser um longo processo ainda, viu? E não é tão simples não, porque Marte tem ventos muito fortes lá, tempestades de areia. E se só chegar lá e colonizar, mas não entender um pouco de como funciona o planeta, não vão conseguir ficar lá não. Entendo. Ou seja, uma colonização dessa... Ele, na opinião dele, calcula uns 100 anos no mínimo. Ele diz para já estar vivendo lá mesmo, já conseguir já estar se alimentando com alimento nascido lá, coisa assim. A colonização vai começar bem antes, só que vai ter muita tragédia ainda no começo. Nossa. Não vai ser tão simples, não. A gente não tem tecnologia para isso ainda. Se a gente esperar,
aí evita muita coisa, muita perda, mas ele acredita que não. Ele tá dando risada, assim, mas não risada de tá dando uma risada tipo assim, tipo, já viu essa história, sabe? Uhum. Ai, que pena. Por causa de bens materiais. Na verdade tá uma guerra aí por conquista financeira. Eles acham que vão ser dono do planeta Marte, quem chegar lá primeiro. Sendo que eles esquecem que já tem gente lá em Marte. E ele tá falando aqui que ele tem uma certa preocupação que se o ser humano chegar do jeito que ele acha que esse ar de superioridade, eles estão falando assim que os próprios seres que vivem lá no subterrâneo não vão deixar, não. Eles vão destruir tudo que tem lá. Esses seres do subterrâneo de Marte, eles têm conhecimento da humanidade da Terra, dos robôs que estão lá, eles sabem que é daqui da Terra, eles sabem que a Terra tem essa intenção de colonizar o planeta deles na superfície? Tem, eles falam assim que é monitorado 24 horas, ele falou. Eles falaram que eles vêm pra cá sempre tem gente de lá pra cá. Ele falou que várias dessas naves também são de seres de Marte também. E ficam aqui acompanhando a evolução do planeta. Esses seres do subterrâneo de Marte são os sobreviventes da guerra que teve lá? Sim, descendentes. Entendo. Porque a guerra faz tempo, eles são descendentes, ele falou. Ah, entendi. Então é a mesma linhagem, né? Não É, a são mesma seres linhagem. que vieram de outro planeta para ficar lá no subterrâneo. Não, até porque ele fala assim que eles não viviam muito, né? Então aqueles já morreram, só que foram criando colônias, né? Igual a gente vocês querem fazer em Marte, e fala dos humanos, né? Quer colonizar lá, a mesma coisa. Então assim que são a mesma linhagem, são descendentes. Mas os descendentes têm total noção da história para não repetir. Que bom. Só que eles, mesmo vindo para cá, pelo que eu estou entendendo, a tecnologia deles lá de Marte, do povo de Marte, do subterrâneo, eles não têm tecnologia de naves que conseguem voar tão longe. Porque senão eles já tinham ido embora de lá. Eles não conseguem sair de lá. Então eles ficam mais aqui próximo mesmo, o planeta da Terra e os próximos aqui. Não conseguem ir para muito longe. Eu acho que é isso, assim. Tá bom. Eu não vou. E porque hoje não conseguiu fazer por incorporação. Mas tá ótimo, a gente agradece muito da forma que ele conseguiu vir. Como a gente agradece sempre a presença dele, sempre será bem-vindo. Ele falou que agradece pelo que eu tô entendendo, ele tá aqui, mas não aqui. Ele tá como se fosse sintonizado mesmo. Só que ele tá na nave fora da atmosfera. Mas tá conseguindo ficar ligado com a gente aqui. Como se fosse uma transmissão mesmo, né? Pelo que eu tô entendendo ele falar. Que beleza. Ele não conseguiu vir dessa vez. Não sei se não quer falar, não quer explicar o motivo, mas não conseguiu. Tá, mas tá tudo bem pra gente, tá tudo bem. A gente só agradece, só. Demais. Ele falou que agradece que ele vai estar sempre por aqui. Ele falou que sei que ele conseguiu e volta de novo por o que a gente chama de incorporação. Bom, ficamos no Ele não aguardo. sabe se foi por causa da última vez, porque o desgaste foi muito grande e não conseguiu dessa vez. Não sei se eu estou entendendo isso, se parece deu a impressão que danificou alguma coisa. Mas não dele não, acho que de equipamento mesmo. Mas ele agradece e falou que vai voltar sim. Gratidão. Até a próxima. Agradecer.